Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Vocês conhecem a mulher mais poderosa do submundo que se tornou uma lenda? Griselda Blanco, conhecida como a Madrinha, construiu um império bilionário, desafiou organizações, comandou disputas e se tornou uma das figuras mais influentes da clandestinidade. Mas, como uma jovem de Medellín se transformou em uma das chefas mais poderosas do mundo, hoje vocês vão conhecer toda a trajetória de Griselda Blanco, das ruas sombrias da Colômbia ao domínio absoluto nos Estados Unidos. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e cliquem no botão de hyper, pois isso ajuda muito o canal. Agora, preparem-se para descobrirem a verdadeira história da Madrinha do Pó. Bora pro vídeo! Essa mulher era conhecida por diversos apelidos: a Madrinha, a Viúva Negra e a Rainha do Pó. Ela levou uma vida longa, intensa e marcada por episódios sombrios, onde os conflitos e a impunidade caminhavam ao seu lado. Nada a detinha, e sua ambição desmedida a levou à queda até mesmo de seus filhos queridos. Sua mente voraz abriu caminhos que até hoje alguns capos ainda utilizam, e suas táticas implacáveis para eliminar adversários continuam lendárias. Ao longo de sua trajetória, ela desencadeou uma disputa para inundar os Estados Unidos com a coca, além de planejar o rapto do filho de Kennedy e apresentar Pablo ao mundo do contrabando. Griselda Blanco nasceu em 15 de fevereiro de 1943, nas periferias pobres de Cartagena, na Colômbia. Sua mãe, Ana Lúcia Restrepo, trabalhava como empregada doméstica em uma mansão luxuosa da cidade, mas foi demitida ao ficar grávida do patrão. 3 anos depois, Ana precisou deixar Cartagena e se mudar para as comunidades de Medellín. Em 1948, ser mãe solteira era duramente condenado e a Colômbia mergulhou em uma década de caos, conhecido como a Era de la Violência. Esse conflito entre dois grupos políticos gerou um cenário de desordem, com mais de 200 mil quedas e milhões de camponeses desalojados. Foi nesse ambiente hostil que Griselda cresceu. Todas as manhãs, ela saía pelas ruas, onde crianças encontravam corpos recentes, revistavam-nos em busca de objetos de valor e cavavam sepulturas. A vida humana parecia não ter valor algum. 6 anos mais velha que Pablo, o patrão, Griselda viveu uma infância ainda mais marcada pela pobreza e pela devastação, enquanto Pablo nasceu em tempos um pouco menos turbulentos. Aos 11 anos, Griselda já era uma batedora de carteiras experiente, mas o roubo miúdo era arriscado e pouco lucrativo. Então, ela e seus amigos de infância tiveram a ideia de raptar um menino de 10 anos, filho de uma família rica do Vale de Medellín. Eles o amarraram e o levaram para uma favela nas colinas, esperando receber um resgate rápido. Quando perceberam que os pais do menino haviam acionado a polícia e o dinheiro não viria a Griselda, apesar de ter quase a mesma idade que o alvo, tomou a frente e decidiu acabar com ele. Com uma única bala, aquele garoto se tornou o primeiro de muitos a cruzar o caminho sombrio de Griselda. Griselda Blanco cresceu em um ambiente hostil que moldou sua trajetória. Criada em condições difíceis, ela desenvolveu uma personalidade marcada pela violência. Aos 12 anos, fugiu de casa para escapar de uma mãe abusiva e de um padrasto que a assediava. Para resistir nas ruas de Medellín, Griselda recorria a pequenos furtos, enganando transeuntes desavisados, e chegou a fazer programas nas áreas mais pobres da cidade. Enquanto passava tempo perto do aeroporto,
ela conheceu outros jovens marginalizados como ela e começou a negociar erva. Nesse meio, fez contatos importantes que dariam início à sua rede mafiosa. Foi ali que encontrou Alberto Bravo, que se tornaria seu parceiro, e também José Dario Trujillo, o grande amor de sua vida. Trujillo, um carismático golpista conhecido pelo apelido Pestanas por causa de seus cílios marcantes, tinha seu próprio jeito de operar. Oficialmente, lavava carros, mas nas sombras falsificava documentos de imigração, ajudava compatriotas a buscar o sonho americano por uma pequena taxa e gerenciava uma rede local de distribuição de erva em Nova York. Griselda se apaixonou perdidamente por Trujillo e os dois se casaram. Juntos, tiveram 3 filhos: Ubed, Dixon e Osvaldo, nascidos um após o outro. No entanto, o papel de dona de casa feliz não fazia parte do destino de Griselda. No início dos anos 20, ela e a família se mudaram para Nova York, onde começaram a atuar no mercado de entorpecentes, aos poucos se tornando figuras centrais na distribuição nos Estados Unidos. Tudo começou com uma estratégia inovadora. Griselda usava suas amigas para transportar erva escondida em roupas íntimas, como sutiãs e calcinhas, com bolsos secretos, além de sapatos de salto alto com compartimentos especiais, que ela mesma desenhou. Para facilitar o esquema, abriu uma pequena loja de lingerie em Medellín, onde as mulas, as pessoas que transportavam os ilícitos, podiam se equipar com as peças necessárias para o transporte bem-sucedido. As operações de transporte de Griselda Blanco cresciam cada vez mais, mas a erva não era o produto mais lucrativo para o contrabando. No início, o dinheiro entrava, mas nada se comparava ao lucro que a coca trouxe. Griselda e Trujillo logo se uniram a outro colombiano de Antioquia, Alberto El Capitán Bravo, apelidado assim por seu passado no serviço militar na Marinha. Esse histórico foi uma vantagem. Bravo conhecia contatos valiosos e rotas seguras que permitiram expandir o negócio. Isso aconteceu no final dos anos 60, quando Griselda começou a importar pasta de coca, conhecida como bazuco, da Bolívia e do Peru. O problema era que o bazuco, uma substância corrosiva usada apenas para fumar e difícil de transportar, precisava ser processada em coca cristalina para o mercado estadunidense. Foi assim que surgiram os primeiros laboratórios de processamento em Medellín, controlados por Griselda. Como resultado, a oferta era limitada, e o preço da coca cristalina para o consumidor final era altíssimo. Mesmo assim, em 1970, o negócio já estava em plena operação. Nesse período, uma tragédia marcou a vida de Griselda. José Pestanas Trujillo, seu marido favorito, pai de seus filhos e o grande amor de sua vida, morreu de cirrose hepática causada por hepatite em um hospital em Queens. Apesar dos rumores de que Griselda teria causado sua queda, tudo indica que ele era, de fato, o homem que ela mais amou. Ela nunca falou mal dele e continuou usando seu sobrenome, Trujillo, pelo resto da vida. Ao contrário do que muitos acreditavam, Griselda não teve envolvimento na queda de Trujillo. Na verdade, ela continuou vivendo com a mãe dele, sua sogra, até ser presa. Mesmo assim, o apelido Viúva Negra ainda a perseguiria no futuro. Após o fim de Trujillo, Griselda assumiu o controle total do negócio e se aproximou de Alberto Bravo, com quem acabou se casando. Segundo seu filho mais novo, não havia amor entre eles. O casamento foi apenas uma estratégia de negócios. Juntos, viajavam constantemente entre Nova York, Miami e Medellín, expandindo um império que crescia a passos largos. A dupla Blanco e Bravo logo se tornou o coração da distribuição de entorpecentes nos Estados Unidos. Eles usavam todos os meios possíveis. Uma rede de mulas, que incluía mulheres, idosos e até casais, além de compartimentos secretos em barcos, malas e até rotas aéreas. Quem quisesse entrar no mercado estadunidense na Colômbia quase sempre recorria a eles. Por volta de meados dos anos 70, a operação de Griselda já movimentava grandes quantidades para a época, lotes de 50 a 100 quilos de coca, produzidos em Medellín com matéria-prima local, onde a organização de Medellín começava a tomar forma. Em 1975, Griselda faturava milhões de dólares por mês e vivia uma vida de extremo luxo, sem se privar de nada.
Ela organizava festas extravagantes, com champanhe caro fluindo como rio e mesas repletas da melhor coca colombiana. Quanto à relação com Pablo, Griselda foi, de fato, quem abriu as portas para ele. Vindos de bairros pobres, enquanto ela já lucrava centenas de milhares de dólares, Pablo ainda dava seus primeiros passos tímidos no contrabando. Existem diferentes relatos sobre como Griselda Blanco e Pablo se conheceram, mas, de uma forma ou de outra, Griselda foi um nome importante no cenário do contrabando internacional de pó. A relação entre eles era complexa, mas por um tempo, seus caminhos correram lado a lado. Um relato diz que Pablo chegou a afirmar que entre todos os homens, apenas uma mulher se destacava, Griselda Blanco. Essa frase foi criada para fins de marketing, porém, ela realmente se destacava dos demais chefes. Isso se devia à sua impressionante lista de clientes, que incluía estrelas de cinema e atletas famosos. A expansão da organização de Griselda em Nova York chamou a atenção das autoridades, levando à Operação Banshee, uma investigação conjunta da polícia de Nova York e da DEA, nomeada assim pelo grande número de mulheres envolvidas no esquema. Em abril de 1975, Griselda e 37 de seus subordinados enfrentaram acusações federais por gerenciar uma rede de transporte de ilícitos. Na época, esse foi o maior caso de coca da história, marcado pela apreensão inédita de 100 quilos de droga retirados de um navio. Há duas versões sobre como Griselda retornou à Colômbia. A primeira, relatada pelo agente Palombo, um dos líderes da Operação Banshee, diz que, logo após o veredicto de culpa do júri, Griselda desapareceu. Tínhamos ela sob custódia por acusações de contrabando, mas ela sumiu, lembrou Palombo. Sem o conhecimento das autoridades, Griselda fugiu para a Colômbia, onde, em um confronto dramático, acabou com Alberto Bravo. A segunda versão, contada por seu filho, afirma que Griselda pagou uma fiança de $1 milhão em dinheiro e deixou Nova York antes do julgamento. De alguma forma, ela voltou a Medellín, onde, nas palavras de seu filho, se meteu em problemas. Com a capacidade de produção dos colombianos crescendo, a cadeia de suprimentos precisava ser ampliada a partir de Medellín. Sem um sistema eficiente para gerenciar o negócio, a cidade viu uma enxurrada de contrabandistas de todos os tipos, principalmente cubanos, chegando por Miami. A autoridade de Griselda Blanco no mercado estava sob ameaça e muitos não a levavam a sério. O contrabando sempre foi visto como um negócio de homens, então Griselda decidiu impor suas próprias regras. Ela assumiu o controle do único aeroporto de Medellín, subornou autoridades e policiais e ficou conhecida por sua personalidade implacável. Corriam boatos de que, em uma de suas festas, Griselda ordenou a execução de 4 pessoas apenas por suspeita de traição. Quem não pagasse suas dívidas no prazo recebia uma resposta imediata e implacável. Foi nesse período turbulento que Griselda criou a tática de execução por motocicleta, uma inovação atribuída a ela. 1 ou 2 motociclistas passavam pelo alvo, disparando uma rajada de balas, uma prática que mais tarde se espalhou entre contrabandistas por toda a América Latina. Griselda sempre carregava uma pistola e tinha fama de não hesitar em usá-la. Aos poucos, formou-se um círculo de aliados leais ao seu redor. Ela hipnotizava as pessoas, relatou o agente Palombo. Griselda sabia como conquistar seguidores fiéis, mas também era temida. Todos que trabalhavam para ela sabiam que ela nunca pedia algo que não faria ela mesma. Foi nesse contexto, em Medellín, que ela ganhou o apelido de La Madrina, a madrinha. Inicialmente, o termo tinha um sentido literal, já que ela era madrinha de batismo de muitas crianças, mas logo o apelido tomou proporções maiores. Em 1975, Alberto Bravo foi eliminado, e há várias versões conflitantes sobre o ocorrido. A mais conhecida diz que Griselda acabou com ele pessoalmente no estacionamento de uma boate em Bogotá, após uma discussão sobre milhões de dólares desaparecidos dos lucros da organização que construíram juntos. Durante o confronto, Griselda, então com 32 anos, sacou uma pistola. Bravo revidou com uma submetralhadora Uzi, mas, após uma troca de balas intensa, ele e 6 seguranças foram dados de baixa. Griselda, com um leve arranhão no abdômen, se recuperou e logo se mudou para Miami. Outras versões, no entanto, descartam a participação de Griselda.
A segunda sugere que Bravo foi eliminado por ninguém menos que Pablo, após uma tentativa frustrada contra sua vida. A terceira, ainda mais intrigante, aponta para Papo Mejia, um ex-membro da organização de Griselda que queria uma fatia maior do negócio. Segundo o filho de Griselda, foi nesse momento que as disputas da coca começaram a ganhar força na Colômbia. Primeiro, Papo Mejia roubou 1.200 quilos de coca de Griselda Blanco. Com a queda de Alberto Bravo, ele acreditava que a rede de transporte de Griselda desmoronaria, bastando a ele assumir o controle. Mas não foi o que aconteceu. Griselda reuniu um novo grupo de capangas leais, incluindo o sicário Jorge Rive Ayala e os 3 irmãos Sepúlveda, Dário, Taco e Diego, e partiu para Miami, também para escapar das autoridades colombianas que a perseguiam pela suposta queda do El Capitán. Na década de 70, Miami era a porta de entrada para o sonho estadunidense, para toda a América Latina e um imã para o submundo. Logo ao chegar, Griselda estabeleceu o fornecimento de centenas de quilos de coca, mas sua ambição não tinha limites. Ela iniciou uma série de ataques contra contrabandistas locais, com o objetivo de eliminar todos os concorrentes. Griselda era única em sua frieza implacável. Se você comprasse pó dela e não pagasse no prazo, ela ordenava seu fim. Se ela comprasse de você e não quisesse pagar, o resultado era o mesmo. Em alguns casos, Griselda mandava seus sicários eliminarem todos em um bairro, sem poupar ninguém. Essa animalidade extrema, porém, trouxe resultados. Em pouco tempo, La Madrina comandava uma rede de distribuição que se estendia de costa a costa nos Estados Unidos, empregando 1.500 pessoas e gerando 80 milhões de dólares por mês. Em agosto de 1978, Griselda deu à luz um filho com Dario Sepúlveda e o batizou de Michael Corleone, inspirada por sua admiração pelo filme O Poderoso Chefão, no qual se via como uma versão feminina do protagonista. Griselda Blanco nomeou seu pastor alemão favorito de Adolf, possivelmente uma referência ao messianismo de Carlos Leder, outro conhecido capo colombiano com ascendência alemã que defendia um monte de idiotices. Ela adquiriu um colar de diamantes rosas de 25 quilates que pertenceu à primeira-dama argentina Eva Perón, e seu guarda-roupa contava com 300 pares de sapatos de grife feitos dos mais variados tipos de couro. Griselda tomava chá em louças que, segundo ela, teriam pertencido à rainha Elizabeth. Sempre acompanhada por um grupo de seguranças leais, ela desfilava pela cidade em uma frota de limusines ou Ferraris, já que nunca aprendeu a dirigir ou a ler com desenvoltura. Sua ousadia para inundar Miami com coca era impressionante. Em 1976, durante as celebrações do bicentenário da independência dos Estados Unidos, ela escondeu uma tonelada de coca, avaliada em mais de 40 milhões de dólares, no forro do navio Glória, que participava do evento. Os contrabandistas de Miami adoravam suas festas extravagantes, realizadas em uma cobertura luxuosa em Biscayne Bay ou em um palácio em Miami Beach. Essas festas, regadas a coca, contavam com dançarinas que atendiam a todos os desejos, inclusive os de Griselda, que não escondia sua bissexualidade. Na entrada de sua mansão, havia uma estátua de bronze dela mesma, que ela encomendou, e outros contrabandistas a tocavam para dar sorte antes de transportar mercadorias. Era uma decadência em escala épica. No entanto, Griselda cruzou uma linha perigosa, começou a consumir seu próprio produto. Além de cheirar coca, ela fumava bazuco, uma droga que provoca extrema paranoia. Conta a lenda que, ao ouvir alguém chamá-la de gorda, ela ordenou que a pessoa fosse ferozmente eliminada e seus restos colocados em uma mala abandonada na praia. Em Miami, ela mesma consumiu toneladas de coca, relata o escritor Smith. Griselda era uma figura grandiosa e seus atos de animalidade, por mais insanos que fossem, faziam-na se sentir quase onipotente. Assim, ela criou uma lista de alvos, colocando preços nas cabeças de contrabandistas rivais, grandes ou pequenos. Griselda Blanco mantinha uma lista escrita à mão com os nomes de todos os contrabandistas que ela queria eliminar do mercado de ilícitos, junto com o preço pela cabeça de cada um. Alguns
eram suspeitos de colaborar com as autoridades. Outros simplesmente atrapalhavam seus planos ou não eram do seu agrado. A caçada estava declarada. Às 14h30 do dia 11 de julho de 1979, o contrabandista colombiano German Jiménez Panesso e um comparsa examinavam garrafas de uísque caro nas prateleiras de uma loja em um shopping de Miami. Antes que pudessem escolher, 3 sicários de Griselda, dentro de uma van Ford Econoline, abriram fogo com metralhadoras, derrubando os 2 homens e acertando 2 funcionários do shopping. Foi um golpe completamente frenético, como uma cena de Chicago nos anos 1920, descreveu Ronald Wright, chefe do departamento médico do condado de Dade na época. Quando a polícia chegou, encontrou a van abandonada atrás do shopping. Chamamos de van militar, lembrou Raul Dias, ex-detetive do condado. As laterais eram reforçadas com aço de 1/4 de polegada, com aberturas para armas cobertas por plástico que permitia aos atiradores verem sem serem vistos. Dentro da van, a polícia encontrou cerca de 20 espingardas, revólveres e fuzis de assalto. Mas isso era apenas o começo. Seguindo ordens de Griselda, Jorge Rivi Ayala e sua gangue eliminaram Alfredo e Grisel Lorenzo, um casal de contrabandistas, em sua casa no sul de Miami, em 26 de maio de 1982. Eles haviam atrasado o pagamento por uma remessa de coca. Ayala relatou que Griselda inicialmente ordenou a queda de todos na casa, mas ele garantiu que as 3 crianças do casal, incluindo um bebê de 1 ano, fossem poupadas. Griselda também não esqueceu seu antigo aliado, Papo Mejia. Em agosto de 1982, Ayala e o filho de Griselda, Osvaldo, localizaram Mejia na Colômbia. Em um bar, Ayala jogou uma granada contra ele, mas Mejia conseguiu escapar. Furiosa, Griselda ofereceu $100 mil ao sicário Miguel Pérez para acabar com Mejia com uma baioneta de 30 centímetros no aeroporto de Miami. Incrivelmente, Mejia resistiu novamente. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais! Após a tentativa frustrada de eliminação, os ataques contra Papo Mejia continuaram, até que ele finalmente foi preso e levado a julgamento em 3 de fevereiro de 1983, em Tucson, onde recebeu uma sentença de 30 anos de prisão em 18 de março. Mejia foi libertado em 2000, mas depois disso desapareceu sem deixar rastros. Toda essa violência trouxe muita atenção para Griselda Blanco, mas, segundo Jorge Rivi Ayala, isso não a incomodava. Pelo contrário, ela parecia gostar do confronto. Ela dizia todos os dias: "Temos que pegar fulano, temos que pegar cicrano", contou Ayala. Era isso que a motivava. No entanto, o estilo de vida de Griselda e sua animalidade desenfreada começaram a cobrar um preço alto. Seu vício em coca e bazuco a deixava cada vez mais paranoica, a ponto de passar dias trancada em casa, na companhia apenas de seu cachorro, Adolf. Seus filhos, criados no meio do contrabando desde pequenos, não tiveram outra escolha senão seguir os passos da mãe. Griselda nunca priorizou a educação deles, mas os meninos, filhos de José Trujillo, cresceram praticando motocross e artes marciais. Conforme atingiam a adolescência, todos se envolveram de alguma forma no império clandestino da mãe. O mais habilidoso era o caçula, Osvaldo, conhecido na família como Tiki. Aos 17 anos, em 1983, ele já controlava 5 locadoras de limusines em Miami. 2 anos depois, em 1985, Osvaldo se tornou o mais jovem chefe do contrabando, sendo o 3º maior em volume de mercadorias transportadas da Colômbia. Foi Osvaldo, conhecido como Tiki, quem, em nome da família Blanco, colaborou com Carlos Leder, organizando o transporte de ilícitos pela ilha de Norman's Cay, nas Bahamas. Mais tarde, cansado de Miami,
Osvaldo começou a expandir sua influência para a Califórnia, alcançando Orange County. Por muito tempo, Griselda conseguiu passar despercebida. Com cerca de 20 identidades falsas, uma mala cheia de documentos forjados e uma coleção de perucas, ela circulava tranquilamente com seus filhos por shoppings e cinemas, frequentava salões de beleza e se movia livremente entre os Estados Unidos e a Colômbia. No entanto, a onda de disputas que ela desencadeou trouxe consequências. Primeiro, as autoridades finalmente reagiram. Em 1980, foi criada a Unidade Tática Sentac, liderada pelo detetive Raul Dias, com o objetivo de combater os chamados cowboys da coca. Segundo, o vício de Griselda em coca e bazuco a tornou menos cautelosa. Ela começou a compartilhar detalhes de seus negócios com as pessoas erradas, e essas informações acabaram chegando aos informantes das autoridades. Por fim, Jaime, sobrinho de Alberto Bravo, seguiu Griselda desde Medellín, convencido de que ela era responsável pela morte de seu tio. Segundo o agente Palombo, Jaime e 2 homens armados que ele trouxe da Colômbia começaram a vigiar Griselda nos shoppings onde ela fazia compras, esperando uma oportunidade. Chegamos ao ponto de interromper nosso caso de coca contra Griselda para tirar Jaime das ruas, lembrou Palombo. Mesmo assim, a determinação de Griselda não diminuía. Seu próximo alvo foi Chucho Castro, e havia vários motivos para isso. Segundo uma versão, Chucho Castro era amigo de Jorge Rivi Ayala. Quando ambos foram detidos no aeroporto, Griselda conseguiu libertar apenas Ayala, deixando Chucho por conta própria. A esposa de Chucho, impulsivamente, ameaçou entregá-los ao FBI, algo que não passou despercebido por Griselda. De acordo com outra versão, Chucho cometeu o erro de bater em Michael Corleone, o filho favorito de Griselda, que imediatamente se queixou à mãe. De qualquer forma, o carro de Chucho foi alvo de disparos enquanto seu filho de 2 anos, Johnny, dormia no banco traseiro. A criança caiu na hora, atingida por 2 tiros na cabeça, disparados por um fuzil automático. Griselda, de forma fria, comentou que eles tiveram sorte. Mas a tragédia também alcançou seu terceiro marido, Dário Sepúlveda, um sicário leal que queria criar Michael Corleone como uma criança comum. Griselda, no entanto, tinha outros planos. Ela não queria que Michael frequentasse o jardim de infância ou qualquer instituição educacional, pois o via como parte do futuro do negócio da família, assim como seus outros filhos. Michael nunca saía da mansão, participava das festas de Griselda e aprendia a manejar armas de verdade desde cedo. Dário discordava dessas ideias peculiares sobre criação, o que gerou conflitos. Decidido a proteger o filho, ele fugiu com Michael para a Colômbia. Griselda ficou furiosa e mobilizou uma operação milionária, gastando fortunas para subornar policiais e autoridades de imigração. Eventualmente, a polícia deteve Dário em Medellín. Temendo o mesmo destino de Chucho Castro, ele tentou fugir para proteger Michael, mas foi baleado pelas costas. Segundo uma testemunha, o pequeno Michael correu até o corpo do pai, já sem vida, e o abraçou, mas era tarde demais. Dário estava no outro mundo. Dário Sepúlveda foi o único marido de Griselda Blanco cuja ordem de queda é confirmadamente atribuída a ela, o que reforçou o apelido de Viúva Negra. Outra eliminação, embora não comprovada, mas ligado a ela, que abalou sua reputação na comunidade do contrabando de Medellín, foi o de Marta Ochoa, não a irmã de Jorge, Juan Davi e Fábio, mas sim uma prima deles com o mesmo nome da irmã. Griselda conhecia a família Ochoa desde sua infância humilde no bairro de Antioquia, embora os Ochoa, ao contrário de Griselda e Pablo, não fossem pobres. Não se sabe como ou quando Griselda teria orquestrado o fim de Marta, mas para a organização de Medellín, a culpa recaiu sobre Blanco, e essa dívida seria paga de um jeito ou de outro. Em 1984, Griselda já não possuía o mesmo poder. Estava cercada por todos os lados. Jaime, sobrinho de Alberto Bravo, queria vingança. O agente Palombo a perseguia desde 1975. A unidade Sentac estava em seu encalço e os grandes capos do contrabando tinham motivos para eliminá-la por sua conduta desenfreada.
Enquanto seu filho Osvaldo, o Chiqui, expandia sua influência até a Califórnia, Griselda decidiu se mudar para lá. No início de 1985, aos 42 anos, ela se instalou em um modesto bangalô nos subúrbios de Irvine, Califórnia, com seu filho caçula, Michael Corleone. A DEA, liderada por Palombo, seguiu seus passos e montou vigilância na casa. Na manhã nublada de 20 de fevereiro, enquanto Griselda descansava na cama, a equipe de Palombo arrombou a porta e invadiu o quarto da madrinha. A prisão de Griselda Blanco foi uma derrota humilhante. Após algemá-la, o agente Palombo cumpriu uma promessa antiga aos colegas. Beijou-a na bochecha, selando a captura da madrinha. Um juiz federal ordenou rapidamente que Griselda fosse mantida sem fiança, e as notícias de sua prisão anunciaram o fim da rainha da coca. A acusação federal baseou-se no testemunho de Carmen Caban, uma ex-parceira de negócios de Griselda em Nova York. O depoimento de Carmen foi suficiente para garantir uma condenação de 10 anos para Griselda. Esse processo contou com a colaboração do piloto estadunidense que trabalhava para Medellín, George Young, para testemunhar contra Carlos Leder, cujo uso excessivo de pó o tornou instável e um problema para o negócio. No entanto, a carreira de Griselda no contrabando de coca estava longe de acabar. Em fevereiro de 1985, Charles Cosby, um pequeno contrabandista, assistia à televisão em sua modesta casa no bairro de Brookfield Village, no leste de Oakland, quando soube da prisão de Griselda. Cosby, que na época vendia pequenas quantidades de coca diluída nas esquinas de Oakland, ficou impressionado com a notícia. "Eu nunca soube de uma mulher que vendia coca, muito menos nesse nível", lembra Cosby. Ela era bilionária, o centro de todo o negócio. Para um contrabandista iniciante como Cosby, Griselda tornou-se uma verdadeira inspiração. Há diferentes versões de como ele a conheceu. A primeira diz que um amigo de Cosby, que já havia trabalhado como mensageiro para Griselda, pediu para entrar em contato com ela e, para sua surpresa, ela aceitou. A segunda versão é mais simples. Cosby escreveu uma carta para Griselda. Griselda respondeu à carta de Charles Cosby, e logo eles começaram a se falar por telefone. Assim teve início uma das histórias de romance clandestino mais peculiares de todos os tempos. Por sorte, Griselda foi transferida para a prisão federal feminina de segurança máxima em Dublin, a apenas 20 milhas de Oakland. Após uma série de ligações e trocas de mensagens, Cosby finalmente a encontrou pessoalmente durante o horário de visitas. Griselda, vestida com elegância e usando sapatos vermelhos, abraçou Cosby com entusiasmo e o beijou nos lábios. Sentaram-se à mesa de visitantes e foram direto aos negócios. "Quanto de mercadoria você precisa?", perguntou Griselda. "Consegue vender sem problemas?" Cosby, surpreso com a abordagem direta, mencionou nervosamente a quantidade que achava possível: 50 quilos. Griselda apenas assentiu, e a reunião terminou. 3 dias depois, a campainha da casa de Cosby tocou. Ao abrir a porta, ele encontrou uma mulher latina que, sem rodeios, disse: "Tenho um pacote da madrinha." Com as mãos trêmulas, Cosby abriu as caixas e encontrou exatamente 50 quilos de coca. Um mês depois, ele já era milionário e demonstrava sua gratidão a Griselda de uma maneira incomum a cada visita que fazia à prisão. Blanco pagava aos seus seguranças cerca de $1.500 para manter relações na sala multiuso da prisão, e foi assim que ela me apresentou ao negócio. Todo o esquema funcionava como um relógio. Eu só precisava viajar pelo país e me encontrar com os distribuidores, contou Cosby. Cada vez que eu apertava a mão de alguém, ganhava $1 milhão. Blanco não só o contratou, como confiou a ele o comando de grande parte do seu império bilionário nos Estados Unidos. Cosby se tornou o maior fornecedor de coca para as comunidades negras, onde a droga era transformada em crack. No entanto, o longo período de prisão da madrinha deu força aos seus inimigos. Em 1992, Osvaldo foi dado de baixa durante um tiroteio numa boate chamada Median, ligada a Blanco. Os responsáveis pelo ato, conhecidos como Cloud Revenge, foram capturados, amassados e eliminados. Mas os problemas legais de Blanco estavam longe de acabar. Em 1994,
O escritório do promotor público de Miami-Dade começou a investigar sua organização e, pior ainda, conseguiu a colaboração de Rivi Ayala. Jorge Ayala foi preso em conexão com um assalto a banco em Chicago, mas não contava com o sistema de câmeras de segurança que registrou tudo. Quando Rivi foi acusado formalmente, entre outras coisas, da eliminação do menino Johnny Castro, de apenas 2 anos, ele não demorou para se manifestar. Ao saber que seu homem de confiança mais fiel havia virado contra ela, Blanco sofreu um colapso nervoso. Durante uma visita à prisão na primavera de 1995, Cosby prometeu a Blanco: "Vamos bater de frente com esses canalhas na justiça." Mas Blanco apenas respondeu: "Rivi tem informações demais para me enterrar 10 vezes." Então, Blanco deslizou a mão dentro do sutiã e puxou um pequeno pedaço de papel de um bloco de notas. Ela estendeu o papel para Cosby. "O que isso quer dizer?" perguntou Cosby, confuso com a mensagem enigmática. "Dixon vai entender", respondeu Blanco. Mas Cosby explicou que não queria se envolver em nenhuma confusão e pressionou a mulher abatida. Foi então que Griselda revelou que eles planejavam enfrentar o presidente Kennedy. O plano era sequestrar o filho dele e trocá-lo pela Griselda. Blanco já tinha pagado $5 milhões aos supostos raptores, e tudo estava minuciosamente planejado. "Vai ser um verdadeiro inferno para nós", foi tudo que Cosby conseguiu dizer, desanimado com a ideia da madrinha. Mas ela o acusou de falta de lealdade e ainda o comparou a Rivi. Isso significava que, se Cosby não entregasse o bilhete, poderia ser eliminado. Por exemplo, quando estivesse saindo da loja com a filha e passasse um grupo de motociclistas assustados. Cosby, no fim das contas, entregou o bilhete para Dixon, que, aliás, não gostava nada dele porque não queria se envolver com pessoas negras. Pouco depois, 4 sicários colombianos, contratados por Blanco, chegaram a Nova York e se encontraram com Cosby em uma casa segura no interior do estado. Cosby entregou a eles várias armas de pequeno calibre. Em seguida, os sequestradores foram para o bairro Tribeca, onde Kennedy Jr. e sua esposa, Carolyn Bessette Kennedy, moravam em um loft espaçoso, enquanto ficavam de olho na rotina de Kennedy. Cosby voltou de avião para a Califórnia, tentando se afastar daquele plano insano. Enquanto isso, os sicários não tiveram sorte tentando localizar um dos moradores mais famosos de Manhattan. Eles nem sequer conseguiram ver Kennedy Jr. fora de casa. Alguns dias depois, finalmente o viram passeando com o cachorro e o cercaram silenciosamente. Um dos raptores chegou perto o suficiente para acariciar o cão na cabeça, mas antes que pudessem agir, uma viatura da polícia de Nova York passou pelo local. O rapto fracassou e John Jr. só ficou sabendo da tentativa muito tempo depois. Chocado, Cosby começou a se afastar de Blanco, sem que a madrinha soubesse. Promotores do Ministério Público de Miami-Dade o convocaram para depor. Angustiado com a situação, ele voou para a Flórida para testemunhar no caso. Cosby insiste que forneceu informações que diminuíam propositalmente o alcance e os lucros da organização de Blanco. Disse que o negócio rendia 2 milhões, quando na verdade era 50 vezes mais. Mas, como Rivi estava do lado deles, os promotores conseguiram prender Blanco. Em julho de 1985, o Ministério Público de Miami-Dade a acusou de 3 quedas, mesmo que Rivi tivesse vazado informações sobre pelo menos 200 episódios ligados a Griselda. Mas aí aconteceu algo inacreditável. Depois de depor, Cosby disse de repente que teve relações com uma das secretárias do Ministério Público envolvidas no caso Blanco. Pior ainda, a mesma secretária teve uma longa conversa de sexo por telefone com Rivi, e todo mundo na linha ouviu. Foi basicamente uma brecha técnica, mas em 1998, quando as 2 principais testemunhas da acusação foram completamente desacreditadas, o caso contra Blanco desmoronou. Rivi Ayala recebeu prisão perpétua e ainda está vivo, enquanto Griselda pegou uma sentença final de 20 anos, dos quais já cumpriu 12, após confessar envolvimento em 3 eliminações. Em junho de 2004, a madrinha foi liberada da prisão por motivos de saúde. Em 2002, ela sofreu um ataque cardíaco ao saber que seu segundo filho havia sido dado de baixa em Medellín. Blanco foi deportada de volta para a Colômbia, mas a chance de ela ter liberdade em sua terra natal não parecia nada boa.
Se eu fosse deportado para o país onde meus filhos foram eliminados, também não me sentiria nada confortável, disse o agente Palumbo na época. Só Michael Corleone, que cresceu em um lar adotivo e não via a mãe desde os 7 anos, ainda estava vivo. Na verdade, quase todo mundo acreditava que, em solo colombiano, os dias de Blanco estavam contados. Mas não foi bem assim. No final da primavera de 2007, um ano depois da estreia do documentário Cowboys da Coca, o criador Alfred Spellman recebeu um e-mail de um amigo com uma foto tirada no celular de Blanco, no aeroporto de Bogotá, em maio daquele ano. Para surpresa de todos, Blanco estava inteira e bem. Ela tinha uma fortuna escondida em várias contas bancárias que nunca foram bloqueadas, e ninguém estava procurando por ela porque fazia 20 anos que ela não tinha mais inimigos reais, explicou o agente Palumbo. Além disso, Blanco nunca teve um processo aberto contra ela na Colômbia, então aquela mulher cansada e apagada não interessava nem um pouco às autoridades, e aquela foto não tinha nada a ver com a viúva negra das lendas urbanas. Blanco estava livre da coca há mais de uma década e levava uma vida tranquila no bairro El Poblado, sem maquiagem, tintura no cabelo ou roupas de grife. Com 65 anos, a madrinha parecia mais uma avó comum. Ela morava em uma boa casa com uma amiga, em um dos bairros mais nobres de Medellín. Griselda havia se tornado devota e frequentava a igreja toda semana. Também ia discretamente à mesma casa de carnes toda semana. E ninguém reconhecia aquela mulher idosa como a antiga La Madrina, até uma segunda-feira de outono em 2012. Depois de comprar $150 em carne, ela foi eliminada por um sicário que passava de moto. Um homem de meia idade se aproximou devagar, disparou 2 tiros na cabeça de Blanco e depois foi embora calmamente. A cunhada grávida correu até o corpo caído de Griselda, mas a madrinha já estava morta. Nenhuma das testemunhas soube até o último momento quem era a mulher, e depois uma delas disse que o sicário não se escondeu antes dos disparos. Ele olhou nos olhos de Griselda, parecia estar hipnotizado e não teve pressa para fugir. Quem seria esse verdadeiro profissional? Até hoje, ninguém sabe. Ao longo da vida, Griselda Blanco fez tantos inimigos e cometeu tantos atos insanos sem prescrição que poderia ter sido qualquer um. Mas o método escolhido não foi por acaso. Foi um método que a própria madrinha, Griselda Blanco, inventou. Em janeiro de 2024, Griselda, uma série sobre a vida de Blanco em Miami, foi lançada na Netflix. A série se mostrou dinâmica, dramática e visualmente muito bonita. Mas, como disse Michael Corleone, não é uma biografia, e sim uma fanfic sobre capos. Eu não posso discordar dele. Quase todos os fatos da vida da verdadeira madrinha foram organizados de forma aleatória ou inventados para dar mais impacto ou se encaixar no tempo da série. Mas o que podemos afirmar com certeza é que a história real de Griselda Blanco não se compara a nenhuma ficção escrita pelo roteirista mais habilidoso de Hollywood. Por fim, provavelmente, se tentassem contar essa história do começo ao fim, ninguém acreditaria. Salve família! E essa foi a história impressionante de Griselda Blanco, a mulher que desafiou o submundo e deixou um legado sombrio na história do contrabando internacional. Se vocês curtiram esse vídeo, já deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem as próximas histórias. E mais, quer apoiar o canal ainda mais? Então clica no botão Seja Membro e faça parte da nossa comunidade. Só os verdadeiros fãs fazem parte dessa família. Eu agradeço por ficarem até o final. Até a próxima. Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais.
capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção